Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do BN na Tela desta quarta-feira, 26 de setembro de 2018. Começamos falando um pouco sobre o cenário nacional. Mas antes de falar do cenário nacional, tem pesquisa quentinha do Ibope, divulgada pela Rede Bahia. Daqui a pouquinho a gente traz os números da Bahia, mas a gente começa falando um pouco sobre o cenário nacional. Hoje foram divulgados dois levantamentos. O primeiro, logo mais cedo, foi do Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com a revista Cruzoé. Nessa pesquisa, o que foi que aconteceu? Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 31,2% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad, do PT, com 20,2% das intenções de voto. Ciro Gomes aparece com 10,1%, seguido por Geraldo Alckmin, com 7,6%, e Marina Silva, com 4,3%. Essa pesquisa da Paraná Pesquisas foi realizada por telefone, ouviu 2.020 pessoas em 168 municípios entre os dias 23 e 25 de setembro, com a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número BR 03512/2018. Essa foi a pesquisa do período da manhã. No período da tarde, o Ibope, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, divulgou um outro levantamento, dessa vez realizado entre os dias 22 e 24 de setembro, portanto, antes do levantamento da Paraná Pesquisas, porém, não foi por telefone. O Ibope não realiza pesquisa por telefone. E o número teve uma ligeira diferença. O Jair Bolsonaro aparece com 27% das intenções de voto e o Fernando Haddad aparece com 21% das intenções de voto. Eles caíram 1 ponto percentual com relação ao último levantamento do próprio Ibope, divulgado na última segunda-feira, dia 24 de setembro. Nesse levantamento, Ciro Gomes aparece com 12%, Geraldo Alckmin com 8% e Marina Silva com 6%. A pesquisa Ibope ouviu 2.000 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais, e está registrada com o número BR 04669/2018. Esses institutos também fizeram um levantamento sobre segundo turno, eventuais segundos turnos. O candidato Jair Bolsonaro venceria Fernando Haddad no segundo turno no levantamento da Paraná Pesquisas. Porém, no levantamento do Ibope, Jair Bolsonaro perderia para todos os candidatos, com exceção de Marina Silva, que ele venceria, mas ainda dentro da margem de erro. Há um empate técnico no limite da margem de erro entre Ciro Gomes e entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, mas Ciro Gomes tem uma margem um pouco maior, então não seria empate técnico, Ciro Gomes venceria Fernando Haddad. Bom, já que a gente está falando da pesquisa nacional, eu vou trazer agora os dados do estado da Bahia. A pesquisa Ibope, divulgada agora, já tem uns 5 minutos no máximo, né, Guilherme? Guilherme correu aqui para trazer informação para os nossos leitores. Nessa pesquisa do Ibope, realizada também entre 23 e 25 de setembro, o governador Rui Costa, candidato à reeleição pelo PT, tem 61% das intenções de voto. Na sequência, José Ronaldo, do DEM, tem 10% das intenções de voto. João Henrique, do PRTB, aparece com 2%. Marcos Mendes, do PSOL, Célia Sacramento, do Rede Sustentabilidade e João Santana aparecem com 1%. Orlando Andrade, do PCO, tem 0% das intenções de voto, de acordo com o levantamento Ibope. Brancos e nulos somam 13% e não souberam responder 11% dos eleitores. Essa pesquisa Ibope tem 3 pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob número 08144/2018, sendo que ouviu 1.512 eleitores em 90 municípios. Agora, voltando para a nossa programação do live aqui do Bahia Notícias,
os outros assuntos que a gente destacou para vocês. O filho de Jair Bolsonaro causou polêmica ao publicar no Instagram Stories uma imagem em que a questão da apologia à tortura aparece e ele colocou a seguinte legenda: sobre pais que choram no chuveiro. Uma referência a pais que descobrem que os filhos são homossexuais e aí vão para o chuveiro chorar. Então ele fez essa postagem rebatendo a campanha #EleNão, que é contra o candidato Jair Bolsonaro. No final de semana, inclusive, acontece uma série de mobilizações em todo o país, feito por mulheres, com a campanha EleNão. Na sequência, após essa imagem que faz uma simulação de tortura, a pessoa aparece com um saco na cabeça e sangrando, com escrito EleNão na barriga. O Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, fez uma publicação em que aparece o rosto do pai dele sorrindo com a #EleSim. Saindo um pouco desse cenário nacional, mas trazendo uma questão que influencia diretamente na escolha de diversos eleitores. Muitas pessoas optam por não votar nas eleições. Esse número, inclusive, tem crescido consideravelmente nas eleições de 2018. A perspectiva é que cresça muito. Desculpa. E aí, o que é que acontece? Quando você não vai votar e não justifica, para você regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral, é preciso pagar uma multa de R$ 3,50. É irrisório, não é? Porém, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, José Edivaldo Rocha Rotondano, explicou ao Bahia Notícias que esses R$ 3,50 são destinados ao fundo partidário. Em 2018, a perspectiva é que apenas com essa multa sejam arrecadados 780 milhões de reais, que vai ter como fim o fundo partidário. Então, as pessoas que usam essa iniciativa de não votar e de não justificar o voto, quando elas vão se regularizar, elas acabam contribuindo para o sistema político, já que o recurso vai transferido diretamente para o fundo partidário. Então, quem está pensando em fazer isso, abra o olho, já que você está protestando contra o sistema, você acaba colaborando com o sistema. O último assunto do dia é uma novidade para os moradores de Salvador. A Prefeitura confirmou nesta quarta-feira que a partir de outubro, não precisou a data, provavelmente na primeira semana de outubro, a capital baiana contará com um serviço de Zona Azul Digital. O que é esse serviço? Ao invés daquelas cartelas que os guardadores colocam para o estacionamento, agora os donos de carros, os usuários dos carros, podem utilizar um aplicativo chamado Estacionamento Digital. Eles compram um crédito antecipadamente, quando eles param naquele determinado lugar, eles fazem o registro da placa e aí eles têm 15 minutos de tolerância sem cobrança e a partir dos 15 minutos tem a cobrança do valor da taxa da Zona Azul que a pessoa fez o credenciamento prévio. A novidade vai impactar principalmente com aquelas pessoas que têm dificuldade com guardadores. Por quê? Porque tem muitos guardadores que ficam ausentes. Eu mesmo já passei por uma situação assim. Eu estacionei o carro, não tinha guardador e eu acabei sendo multado pela Transalvador, mesmo não tendo o guarda, mesmo por conta de não ter o guardador, eu não tinha a cartela e acabei sendo multado. Então, esse aplicativo vai facilitar a vida de pessoas que passam por situações como essa. Agora a gente vai para a última parte do nosso live, que é quando a gente interage com os nossos leitores. Pedir ajuda da nossa Lombardi, a Priscila Mello. Vocês precisam ver, Priscila está com um novo visual. Aliás, vocês não podem ver porque Priscila é nossa Lombardi, ela fica só nos bastidores. O Romeu Castro fazendo campanha, lembrando, a gente não vai falar quem está fazendo campanha para quem, a gente vai dizer o nome das pessoas que estão participando com a gente do live. Romeu Castro falando com a gente, Ivonete Alberto Cândido falando para a gente se sentir abraçado de Simões Filho, um abraço para Simões Filho. Selma Duarte, um beijo para minha mãe que está assistindo. Ana Soares, Fagno Baiano, Natália Polônia, Lourdes Silva, Helenildo Barbosa, Fábio Moraes, Marcos Roberto Pinto, Clenildo Sena,
Renalva Aguiar Luiz, Marival Dias, Luciana Rosa, Lucenira de Moura, Donizete dos Santos, Juraci Moreira, Cida Souza, Edileuza Farias. Simões Filho está pedindo socorro. A Ivonete está reclamando aqui. Newton Ferreira, Ezedequias Bastos, Sônia Rocha, Adaeb Júnior, José Olinto Silva, Paulo Vitor Nadal, nosso colega aqui do Bahia Notícias, um abraço para Paulo. Jandira Elza Souza Silva, Márcio Ferreira Cerqueira, Érica Silva, Cida Souza, Gilvanildo Santos, Edileuza Farias, Dora Freitas, Sally Gomes. Boa noite, Fernanda. Olha só, a Sally apareceu, estava desaparecida, tinha uns dias que não participava com a gente. Bela Oliveira, Edileuza Farias, Lucenira de Moura. Esse Bahia Notícias não tem nem um pouco de profissionalismo. Você podia explicar o porquê. A gente está apresentando as notícias, as principais informações do dia, para te deixar muito bem informado. Por que falta de profissionalismo? Boa pergunta. Júnior Franco fazendo campanha, Edileuza Farias, Jefferson Moreira, Nilda Costa, que sempre participa com a gente. Um abraço para Nilda Costa. Eric Ribeiro falando com a gente. Está decepcionado. Bom, a gente publica informações que você não gosta, não necessariamente elas são falsas. Aí é uma questão de interpretação. Se você acha que foi falsa, desculpa por você. Marcos Alberto Pinto, Lucas Felipe, Indiaxé Souza Vené, Bahia. Como é que fala seu nome, Indiaxé? É Vené mesmo? Boa noite, querido. Essa live é maravilhosa. Obrigado. Você sempre participa com a gente. Ana Paula Oliveira, Rosimeire Bonfim, Rise Carine, Josemir Amaral. A Indiaxé fala que está em Milão. Olha só, a audiência da gente está internacional. Mari Rodrigues, que sempre participa com a gente. Um beijo para Mari. Ailton Oliveira, Josemir Amaral, cadê? Tem Norma Spiker também participando com a gente. Bom, nós ficamos por aqui. O Bahia Notícias continua acompanhando as principais notícias, as principais informações do dia para te deixar muito bem informado. O BN na Tela volta amanhã às 18 horas, mas para continuar acompanhando tudo o que acontece em Salvador, na Bahia e no Brasil, não deixe de acessar o bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.